Muito obrigado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Pai, nós clamamos em Teu nome, para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor, Pai, abra a porta à Tua palavra. Nós queremos, Pai, a revelação do Teu Filho nas Escrituras, em nossos corações, resplandecendo em nossos corações. Pai, que o Senhor, Pai, nos conceda total atenção, que cesse as distrações e que nós possamos, Pai, usufruir, desfrutar, Pai, do Teu Filho. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos dar continuidade às nossas meditações no livro de Gênesis. E eu sei que nós já passamos por esses versículos, mas eu estava meditando e hoje eu não queria que nós entrássemos na abordagem mais técnica do livro, de divisão do livro, tema principal, isso é algo que nós já vimos. Hoje eu queria que nós meditássemos literalmente no propósito do Espírito Santo em ter nos concedido essa revelação, como Deuteronômio 29 fala que essas coisas foram nos reveladas porque o Senhor quis que nós soubéssemos e só nós podemos saber. Olha que privilégio que o nosso Senhor nos deu. O nosso próprio Senhor Jesus disse em Mateus 13:11 que a nós nos foi concedido a revelação do mistério, dos mistérios do reino dos céus. Então, como foi dito aqui no início, a Bíblia é da igreja e para a igreja. Somente nós podemos lê-la. Somente nós podemos ter a luz realmente do que está escrito aqui. Então, esse versículo que todos conhecem, inicial, é algo assustador. Um irmão, sobre esse primeiro versículo, ele disse: se uma criança souber esse versículo, essa criança vai saber mais do que qualquer homem sabido ou cientista ou entendido de qualquer assunto desse mundo. Porque você vê a sutileza do nosso Senhor em revelar somente que Deus criou os céus e a terra. Não tem nenhuma fórmula, não tem nenhum roteiro, não está mostrando nada aqui que venha comprovar a existência de Deus e a formação do mundo. Olha para você ver no versículo 3, o nosso Deus disse: haja. A palavra no original, nós sabemos, é exista. Deus não existe, Ele cria a existência. Então o nosso Senhor, Ele simplesmente disse, e as coisas vieram a acontecer. Hebreus 11, o rol da fé ali, como é chamado, ele vai dizer que, no versículo 4, que pela fé nós entendemos que todas as coisas vieram a existir por meio da palavra do nosso Senhor. Então é somente isso. Então qual que é a intenção de nós nos achegarmos a esse livro? Porque o nosso Senhor, aqui em Gênesis, no seu primeiro capítulo, ele começa mostrando que no princípio ele criou todas as coisas e ele termina criando o homem. É interessante que alguns irmãos cogitam que o nosso Senhor deixou para criar o homem por último de todas as coisas, porque senão ele ia dar muito palpite na criação. Então ele deixou ele por último para não ter que ter discussões. Mas, de qualquer forma, o que está sendo mostrado aqui no livro é que o mesmo Senhor que criou o universo, Ele criou nós. O nosso próprio Senhor disse que nós, em Efésios 2:10, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos feitura dEle. Nós somos feitura dEle. A palavra feitura ali, ela é além de criação.
Ele está falando que nós, homens e mulheres, somos uma obra de arte. O sentido ali abrange toda a arte. Nós somos a poesia de Deus. Nós somos o quadro que Ele pintou. Essa é a ideia daquela palavra ali. Então, nós, no meio da criação toda, somos a obra de arte dele. O mesmo Deus que nós olhamos para esse imenso planeta, assustamos, nos maravilhamos, mas ao mesmo tempo esquecemos do básico, do primeiro versículo, que o Deus que nos criou, que o Deus que nos salvou, que o Deus que é o nosso Pai, é o Criador de todas as coisas. Isso é algo assustador. Existe uma irmã chamada Juliana de Norvik, e ela, em seu diário, ela escreveu que ela teve uma visão com o nosso Senhor, independente se você acredita ou não, mas a visão, o que ela viu, de acordo com ela, nos ajuda muito. Porque ela viu que ela estava com o nosso Deus Criador, e o nosso Deus pega a mão dela, abre e coloca uma bola em sua mão e fecha. Então ela abre e olha aquilo e diz, o que é isso? E ele diz, é toda a minha criação. Então ela, perante aquilo, entendeu que o Senhor tinha posto o universo na mão dela, e ela estava com o universo em sua mão, e entendeu que nós ficamos olhando para esse pequeno universo, e esse universo é capaz de nos criar tantas ansiedades, tantas conturbações, sendo que nós somos filhos do Criador de todas essas coisas, e que não deveríamos nos temer com nada do que esse pequeno mundo, que não é nada perante Ele, nos traz. Olha para você ver, vamos meditando em alguns versículos. Isaías, no capítulo 40. Olha que declaração linda. No versículo 26. Vamos ler juntos. Levantai. Isaías capítulo 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, e por ele ser grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Meus irmãos, olha esse versículo, vamos passo a passo com ele. Primeiro, ele está falando, levantai ao alto, aos céus, os olhos e vede. A palavra vede aqui é observar e contemplai. Então ele está pedindo para nós olharmos para o céu e contemplarmos. E ao contemplarmos todas essas coisas, nós nos perguntarmos quem criou todas essas coisas. Quem criou todas essas coisas? Olha para você ver essa pergunta. Quem criou todas essas coisas? Isso parece algo tão infantil e realmente é um leite da revelação do mistério do reino dos céus. Isso aqui é um leitinho. Só que nós temos que degustá-lo vagarosamente, porque senão nós vamos continuar sofrendo nesse mundo. Olha para você ver. Se você puxar na memória rapidamente, o nosso Senhor Jesus fez a mesma coisa no Sermão do Monte, a partir de Mateus capítulo 5, que ele vai ensinar os seus discípulos. O que ele vai ensinar em Mateus 6? A partir do versículo 24. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não é isso? Só que como é que ele começa o seu ensino? Observai as aves nos céus. O que elas fazem? Elas não plantam, não colhem e nem guardam em celeiros. E olha como o nosso Senhor cuida delas. Olhem para vocês verem o que ele está falando. Olha os lírios no campo. Eles não têm capacidade de fazer nada. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esses lírios. Aí ele vai dar a chave.
assim o seu Pai Celeste, o vosso Pai Celeste, sabe de tudo o que você necessita. E Ele cuida de todas as coisas. Por isso, buscai primeiro o reino dos céus. E essas demais coisas que estão te preocupando nesse mundo, eu vos darei. Olha para você ver a sutileza do que ele está falando. Você, por acaso, vale mais que um passarinho? Que um lírio no campo? É a mesma coisa. Observai, vede, contemple. Tudo isso ao seu redor. Isso só está te mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas, que só criou pela sua palavra. Ele cuida e mantém todas essas coisas no devido lugar. Olha, voltando para o texto. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Meus irmãos, estão criando cada vez mais telescópios e materiais para observação do universo. Inventaram agora o James Webb, né? E eles estão conseguindo tirar fotos em alta definições e maravilhosas do universo. E eles estão descobrindo que, basicamente, estão quase cravando que o universo ele é infinito. Porque cada dia você descobre milhões e milhões de sistemas solares, de estrelas, de planetas, e não conseguem catalogar e listar o quanto é descoberto dia após dia. Nós não sabemos quantas estrelas existem no nosso próprio sistema solar. E o nosso Senhor, aqui, em Isaías, está falando que Ele que criou todas as estrelas, Ele colocou o nome em cada uma delas. E Ele chama cada uma dessas estrelas pelo nome. E olha a ênfase, que linda. Ele não deixa nenhuma se perder. Você tem noção disso? O nosso Senhor Jesus foi mais baixo. Ele está comparando com pássaros e lírios. Isaías está comparando com estrelas. E ele está falando que essas estrelas que nós nunca nem vimos, nem sabemos da existência delas, estão milhões de anos-luz de nós. Ele conhece cada uma, chama pelo nome e não deixa nenhuma perder. Ele é o pastor das estrelas. Olhem para vocês verem o cuidado com o nosso Senhor que tem pelo universo, que é apenas o quê? Uma criação. E o nosso Senhor Jesus está falando que esse Criador de todas as coisas, que cuida até de um passarinho, até de um lírio no campo, que se a gente pisar ele morre, Ele é o nosso Pai. Ele está declarando que o nosso Senhor, que é o Criador de todas as coisas, é o nosso Pai. E isso é algo que deveríamos, independente se você já ouviu isso ou não, você ficar aliviado. Você ficar tranquilizado, aquietado. Porque com o que você vai se preocupar? Com o que você vai se preocupar? Se Ele falou que vai providenciar todas as coisas, se Ele cuida de algo que nós nem estamos vendo, como as estrelas, se Ele dá moral para lírios do campo e passarinhos que não valem nada, imagina para nós que somos feitura, a obra de arte dEle. Em João 10, o nosso Senhor está orando como o bom pastor, e Ele diz que, se eu não me engano, a partir do versículo 20 em diante, Ele diz que nós somos as ovelhas dEle. E que quem deu essa... 14. E quando Ele fala que nós somos as ovelhas dEle, Ele vai dizer que essas ovelhas que o Pai deu para Ele é o maior presente que Ele recebeu. E que esse maior presente Ele colocou na mão do seu Pai. E ninguém arrebatará dela. O tamanho cuidado que Ele tem com essas ovelhas. Então, meus irmãos, o nosso intuito aqui, ele é muito simples. O nosso Senhor, Ele tem clamado para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que primeiro Ele estabeleceu as coisas naturais, para depois estabelecer as espirituais. E as coisas naturais são muito simples. Lembra da conversa de João 3 com Nicodemos e Jesus?
Que ele falou, você não está entendendo as coisas terrenas, como que você vai entender as coisas espirituais? Nós não estamos entendendo as coisas terrenas, que o nosso Senhor criou todas as coisas e Ele sustenta todas as coisas. E Ele está falando que de todas essas coisas, nós somos a principal da criação. E que Ele tem um carinho por nós tão grande, que Ele deu o seu Filho por nós. Ele nos ama tanto, o amor ágape, que Ele deu o seu Filho por nós. Foi um alto preço, que nós não vamos entrar agora. Para que Ele pudesse ter esse cuidado conosco. Então, nós, o que temos que fazer? Contemplar, observar todas essas coisas e elas estarem firmes em nossos corações. Senão, tudo isso vai nos atemorizar, vai nos trazer as ansiedades do mundo. O nosso Senhor Jesus, em Mateus 11, olha para você ver. A partir do verso 28, ele vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olhem para vocês verem. O nosso Senhor, devido nós estarmos no mundo, devido nós vivermos no mundo, nós vamos ser sobrecarregados, nós vamos ser feridos pelo mundo. E, como nós já sabemos. E Ele está nos falando que se quem se achegar a Ele, quem vir a Ele, vai receber não só um descanso, mas um alívio. Então nós vamos ter nossas forças revigoradas e vamos ter um alívio das nossas dores, imediatamente, quando estamos nele. Só que Ele vai mostrar para que isso. Porque Ele vai dizer assim: tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para vossa alma. O intuito dele nos trazer toda a provisão, todo o cuidado para as nossas vidas, é qual? Para que nós aprendamos dele, para que nós estejamos descansados do mundo e aprendamos, podemos agora contemplar ele. Se nós não conseguimos contemplar o Senhor, é porque nós estamos sobrecarregados pelo mundo. A parábola de Mateus 13, que é a parábola do semeador, ele vai mostrar que o primeiro solo, que quando as sementes caem à beira do caminho e as pessoas que estavam passando pelo trieiro esmagavam os solos, a semente simboliza a palavra e o solo o nosso coração, como o nosso próprio Senhor Jesus interpreta. Ele fala que é a inquietação das nossas mentes, é o excesso de pensamento, é o excesso de sobrecarga que destrói a semente. E ela não é capaz de penetrar no solo. Então, isso significa o quê? Se nós estivermos só ouvindo a palavra, se estivermos só aqui, perante a palavra, ou só lendo a palavra, ela nunca vai ter efeito nenhum em nossas vidas. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele é o resumo da caminhada do povo do Egito, do povo de Deus sendo liberto do Egito, em Êxodo. Olhem para vocês verem. Eu não quero ficar citando, porque eu quero que nós leiamos juntos. Vamos voltar para Isaías 40. Porque eu percebo que talvez a mente vagueia e nós nos perdamos. Olha Isaías 40, 26, nós lemos. O Isaías vai falar: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande, em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Agora, olha para você ver o que o nosso Senhor vai falar no versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga?
não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, e correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha para você ver que lindo esse versículo. Ele está alinhado com o que a gente acabou de falar. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha para você ver o que isso está refletindo. Até aqui em Isaías, qual a história que nós temos? A do povo do Egito. Nós temos a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso aqui tem uma história muito linda para nós aprendermos. Olha o termo que ele vai usar no versículo 31, que, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós falamos que nós temos que observar, contemplar, igual o nosso próprio Senhor Jesus disse, para que nós possamos acalmar as nossas ansiedades e entender que Ele é o Criador dos céus e da terra. E nós podemos todas as coisas nele. O sentido de passar por qualquer coisa, porque Ele vai nos fortalecer. Eu fui pobre, eu fui rico, eu fui honrado, eu fui humilhado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Porque o Senhor é o centro das nossas forças. Mas esse termo que ele usa, sobem como asas, como de águia, é muito lindo, porque ele está fazendo referência à libertação do povo do Egito em Êxodo. Olhem para vocês verem, o povo do Egito, em Êxodo, eles estavam, todo mundo sabe, escravos, cativos do Egito, que simboliza o mundo. Faraó, que simboliza o príncipe do mundo, ele estava aumentando as suas cargas de trabalho, para eles não terem tempo para adorar o nosso Senhor. E o que o nosso Senhor fez? Olhou para esse povo e falou, eu quero que vocês sejam o meu povo e eu seja o seu Deus, que vocês criem um lugar para eu habitar e vocês habitarem em mim. Vocês serão minha propriedade peculiar. Então ele liberta esse povo. Olhem para vocês verem em Êxodo 14, no versículo 13, se eu não me engano é o versículo 18, na verdade. Êxodo 14, versículo 18, aquela cena que nós conhecemos, que o nosso Senhor tira o povo do Egito, eles estão perante o mar, e agora quem que está vindo? O exército de Faraó perante eles para destruir. Então eles viram, você nos liberta de Faraó para nós morrermos aqui? Então o que Moisés vira para eles e fala? Não temam, aquiete-se, aquietai-vos, olha para vocês verem, e vocês verão o livramento do Senhor. Acalmem-se, esperem no Senhor, e só assim vocês verão o livramento do Senhor. É a mesma coisa do que nós estamos falando. Uma irmã muito conhecida, uma serva do Senhor muito conhecida no meio cristão, chamada Madame Guyon, viveu no século XVI, no século XV, na época da Reforma, e ela sofreu, foi presa, perseguida, e ela tem um livro que ela escreve sobre as duas maneiras de nós nos achegarmos à palavra. A primeira é que, devido a nós estarmos no mundo, nossa mente está inquieta, nosso coração está conturbado. Então nós devemos ler a palavra até que nosso coração se aquiete, ele se acalme. E quando ele se acalmar, nós podemos agora começar a ler a palavra verdadeiramente. E quando nós estamos lendo essa palavra, vai chegar uma hora que um versículo vai nos capturar. E quando esse versículo nos capturar, o que nós devemos fazer? Aí ela chama do segundo estágio. O primeiro é nos aquietar, lendo a palavra, e o segundo é nós contemplarmos agora esse gozo, esse deleite na palavra do Senhor. Só que ela chama essa contemplação de esperar. Eu só quero ficar aqui, esperando e degustando. Sabe quando você está andando num meio quente, o dia inteiro, e você entra num lugar frio, você entra no ar-condicionado, você fala assim, eu quero dormir aqui, eu quero morrer aqui. Ninguém me tira daqui. Eu só quero ficar aqui. Então, isso é a palavra para nós, hoje. Ela é
o nosso descanso. Cada versículo é uma porta para nós adentrarmos em Cristo, no nosso descanso que está em Cristo. Ele que é o nosso sábado, o sábado eterno. Ele que é o nosso descanso, Ele é que é o nosso alívio, Ele é que é a nossa força. E como é que nós vamos acessar isso? Pela palavra. E quando acessarmos, nós temos que esperar, contemplar, degustar desse momento. E não nos apressarmos a sair de lá. Nós não somos estudantes. Nós somos servos, seguidores de Cristo. E para isso nós precisamos de força. Nós precisamos de alívio, descanso, que está na palavra do nosso Senhor. Então, se aquietem. Nós acalmarmos o nosso coração. Nós acalmarmos a nossa mente. E agora nós podemos desfrutar do nosso Senhor. Tiago 1:21, muito claro sobre isso. Que ele pede para nós despojarmos tudo o que há em nossos corações, as ansiedades, as preocupações. E quando o coração estiver sem nada disso, aquietado, nós podemos agora acolher a palavra com mansidão. E quando acolher essa palavra, começar a praticá-la, lógico. Nós estamos todos conturbados com o mundo, e você acha que a gente consegue usufruir disso? Você imagina você igual um louco, correndo para cima e para baixo, trabalhando, cheio de problema, filho doente, hospital para cima e para baixo, sua cabeça está por um triz. Se alguém falar alguma coisa, você mata. E alguém fala assim, aqui, vou pôr uma mesa para você, fazer um jantar, a melhor comida de todas, e agora degusta. Você nunca vai querer comer isso. Você nunca vai ter prazer para comer essa comida. Ou se você der uma garfada nessa comida, você vai sair correndo para terminar de resolver suas coisas. Porque você não vai ter prazer nenhum nisso. Então, quando o primeiro salmo fala que o homem feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores e não anda segundo o conselho dos ímpios, mas, pelo contrário, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, e nela todo o seu prazer está. É por conta disso que nós estamos falando. Porque, primeiro, ele se aquietou. Seu coração e sua mente está parado. Não flui nada de pensamentos ali. E agora ele pode se achegar à palavra. E agora ele pode desfrutar da palavra. E qualquer situação agora que acontece na sua vida, você não vai se preocupar. Por quê? Porque você sabe que o Criador de todas as coisas é que cuida de você. É o Criador de todas as coisas que providencia. Ele é soberano sobre todas as coisas. Aí fica aquela questão, né? Se nós acreditamos que o nosso Senhor é o Criador de todas as coisas, nós acalmamos, nós desfrutamos, nós descansamos. Agora, se nós estamos conturbados, ansiosos e preocupados, é que nós não acreditamos nele. Deus não existe para nós. Porque Deus só existe quando nós cremos nisto. E nós descansaremos. Olhem para vocês verem. Para nós finalizarmos. Êxodo. Só para vermos mais claramente. Isaías disse que o nosso Senhor, que tem muita força e poder, Ele renova as nossas forças e nós não nos cansaremos. 19. E nós vimos a expressão sobre asas de águia. Olha para você ver, Êxodo capítulo 19. A partir do versículo 3. Agora, o nosso Senhor está com o seu povo, que Ele chamou de seu povo. Olha que interessante. Lembrem daquele versículo que nós acabamos de ler de Mateus 11. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu falei que ele é o resumo da caminhada do povo do Egito com o nosso Senhor. Olha para você ver. Moisés foi chamado, por Deus ao monte, e ele disse assim, o nosso Senhor a Moisés: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Olha, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Meus irmãos, olhem para vocês verem. Ele está falando que o povo que estava sendo escravo do mundo, ele liberta esse povo,
E a libertação e os cuidados que ele teve com esse povo, o pastor das estrelas, o pastor dos passarinhos, ele foi tão grande que foi como se eles estivessem passeando, voando de avião pelo deserto. Olha para você ver um texto, no nosso tempo já foi, mas Deuteronômio 29, 5, depois vocês anotem e leiam, é descrito no final da caminhada do povo do Egito, 40 anos caminhando no deserto, sendo guiados pelo Senhor. Você sabe o que é descrito lá em Deuteronômio 29, 5? Que esse povo que foi guiado por 40 anos, as suas vestes e nem as suas sandálias, que estavam debaixo de seus pés, não se desgastaram. O alívio e o descanso do nosso Senhor foi tão grande sobre esse povo que eles não sofreram desgastes e nem envelhecimento de suas vestes, nem as sandálias envelheceram. Meus irmãos, olhem para vocês verem o que nós estamos falando. Eu acho que está sendo incompreensível. Nós estamos falando que você compra um sapato hoje que é caríssimo, qualquer sapato. Hoje R$100 não vale nada praticamente. Qualquer coisa, você compra um falsificado, é R$100, parece. Você anda um mês com o sapato, ele acaba. Você tem noção disso? Nós estamos falando que eles andaram 40 anos no deserto. E o Senhor, a não ser que for mentira, a palavra está errada. Mas aqui, a palavra, se ela não estiver mentindo, ela está falando que eles não tiveram nenhum desgaste nas suas roupas e nem no sapato. Foram libertos, guiados no deserto, como se eles estivessem voando em asas de águia. E o nosso Senhor está falando que isso também é uma realidade para nós. Que existe esse descanso. Nós não podemos atropelar a palavra e esquecer que nós estamos orando para o nosso Senhor, clamando para Ele algo, mas esse Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, é o Senhor que fez isso com esse povo. É o Senhor que criou os céus e a terra. Eu sei que é algo muito básico, mas se é algo tão básico, por que você está ansioso? Por quê? Qual o motivo? Qual que é o motivo? Esse povo, para quem não sabe, igual eu estava falando com a irmã Clara, vou dar um spoiler da trajetória desse povo dos 40 anos, eles morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Esse povo que não tiveram as vestes nem os sapatos gastos. Sabe por quê? Depois leia Hebreus, a partir do capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 2. Leia depois esses versículos, que Hebreus está interpretando o que aconteceu com esse povo. Ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 7, que todas as vezes que ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Por que ele está dizendo isso? Porque, resumidamente, esses versículos vão tratar que esse povo do deserto, que foi libertado e cuidado por Deus, eles endureceram seus corações. Eles não responderam adequadamente ao Senhor. Como? Eles estavam cercados pela palavra, Hebreus 4, rodeados pela palavra, e toda a palavra que eles ouviam, todos os sinais, os milagres que eles viram, as pragas, o mar se abrir, os cuidados no deserto, eles não depositaram a fé deles nisso. Então, qual que é o resumo? De acordo com Hebreus 4, eles não entraram no descanso. Eles não entraram no descanso. Você sabe o que é caminhar 40 anos? Deus, quem leu já Êxodo, Ele está ensinando o seu povo. O que a gente viu? Vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para quê? Para nós aprendermos dele. Eles descansaram esse povo. Deu até ar-condicionado durante o dia no deserto. Nuvens cobriam eles. E à noite, que era frio, dava nuvem de fogo, uma cortina de fogo em volta deles, água saindo da rocha, pão caindo do céu, maná caindo do céu. E o que eles aprenderam sobre o nosso Senhor? Nada. Só aprenderam sobre as bênçãos, só degustaram sobre as bênçãos. O que eles souberam sobre o nosso Senhor? Nada. Meus irmãos, Deus nos cura, Deus nos cuida, Deus providencia. Salomão vai dizer que a chuva cai para o ímpio e para o justo. Mas não vai valer nada, você vai morrer no deserto e não vai entrar na promessa do descanso se você não aprender dele.
se você não aprender dele, porque todas as coisas se resumem em Cristo. Todas as coisas são para Cristo. Levião 1, no princípio, era quem? Quem era? E esse quem era Deus. E esse quem estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio desse quem. Meus irmãos, olhem para vocês verem. O que nós temos falado? Por que nós temos tido tantas ansiedades? Essa mesma palavra usada lá, talvez na sua Bíblia, de Mateus 6, cuidados, não andeis cuidadosos ou ansiosos, ela está lá em Filipenses 4 também, a partir do versículo 6, que ele fala assim, não andeis ansiosos, de novo, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenteis vossas ansiedades através de vossas petições e súplicas. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o seu coração. Descanso. Vai te dar um descanso. Vai te aliviar. Vai te aliviar. Meus irmãos, quando nosso tempo já acabou, mas quando nós vamos ler a Bíblia, como nós já vimos várias vezes, basicamente nós vimos que a pedagogia de Deus na Bíblia, nos 66 livros, é inculcar, é o trabalho de batistaca em nós, para nós inculcarmos sobre essas questões. Nós vemos que, olha para você ver, nós estamos falando que Deus, o Criador das estrelas, as incontáveis estrelas, cuida de cada uma delas e elas não se perdem nesse universo infinito, de acordo com alguns dizem. Sabe o nome de cada uma. Imagina de nós que somos feitura dele. Imagina de nós. Ele não vai querer que nada aconteça conosco, se não for da vontade dele. Olha Abraão, meus irmãos, independente do que você já fez, independente da situação que você vive, não importa, não faz diferença para Deus. Nunca fez diferença para Deus. Olha 1 João, o que ele vai dizer? Se por acaso alguém pecar, se nós temos que evitar o pecado, é lógico, todo mundo já sabe disso, mas eu não estou aqui para falar o que todo mundo já sabe. Nós temos um advogado. Meus irmãos, Abraão, a partir de Gênesis 11, a história dele começa, ele era um idólatra. Josué vai narrar isso. Atos 7 fala que Deus da glória, o Criador de todas as coisas, apareceu a Abraão em Ur dos Caldeus. E o final da história dele é em Gênesis 22. Sabe o que acontece? Abraão vira uma tipologia de Deus. Ele é o pai de todos os que creem na fé. Ele é o pai da fé agora. E quem que ele era? Simplesmente um idólatra. Se você tiver calma, lê Gênesis 14, a partir do versículo 13. Quando Abraão vai ser tentado pelo rei de Sodoma. E o que acontece? Intervém imediatamente o rei de Salém, Melquisedeque, que significa rei da justiça e rei da paz. Um rei, sacerdote, que nós nunca vimos, que Hebreus 7 vai falar que é o nosso Senhor Jesus. Você sabe o que vai dizer lá em Gênesis 14? Que Abraão, ele, ao ser tentado, quando o rei de Sodoma estava indo tentar ele, você sabe o que esse rei fez? Chegou lá e falou assim, Abraão, você é muito abençoado, porque o Deus que criou os céus e a terra está com você. Só lembrou ele de algo tão básico que nós estamos falando aqui, o primeiro versículo da Bíblia. O Criador dos céus e da terra está com você. Então, o que eu vou fazer agora? Chega o rei de Sodoma e falando assim, eu vou te dar tudo. Todo o meu reino, tudo o que a gente perdeu aqui na guerra, todos os meus espólios. Sabe o que Abraão vira e fala para ele? Leva tudo, até uma correia da sandália, eu não quero de você. Porque o rei dos céus e da terra, o Criador, está comigo. Eu não sou escravo do mundo. Eu não tenho que me moldar ao profissionalismo do mundo. Eu não tenho que me moldar às necessidades do mundo. Eu não tenho que deixar de me conformar com esse mundo em nada. Falar como o mundo quer, me vestir como o mundo quer, agir como o mundo quer, ser moderno. Eu não tenho que ser isso, porque nós não somos desse mundo. Então nós não temos nada. Nós não somos. Olha para você ver, os passarinhos não plantam, não colhem, nem guardam em celeiros. Quer fazer administração financeira? Sabe qual que é a dos céus? Que o pão nosso nos dá hoje.
O amanhã só pertence a Deus, nós não sabemos o amanhã. Quer fazer a provisão para si mesmo? Você não está com Ele. O mundo provém para si. Nós vimos da provisão do Deus, Criador de todas as coisas. Nós vemos a provisão de Deus, a libertação, o livramento do Deus, Criador de todas as coisas. E não de uma administração financeira nossa. E não de uma busca de ser o provedor, porque Ele é o nosso provedor. Nós não temos capacidade de nada. Olha, meus irmãos, guardem esse versículo. Nem uma das estrelas se perdem. Para nós finalizarmos agora. No decorrer da história de Abraão, tem uma história que eu estava meditando com minha esposa, que é a história de uma mulher tão desapercebida, que ela chama Agar. Meus irmãos, Abraão e Sarai já estavam velhos. Quem quiser acompanhando Gênesis 16. Abraão e Sarai já estavam velhos. Não estavam conseguindo ter filhos. E o que aconteceu? Eles quiseram agir da própria mão. Meus irmãos, o Deus, Criador dos céus e da terra, que acabou de lembrar Abraão em Gênesis 14, promete para ele um filho. Fala, Abraão, olha as estrelas nos céus. Olha aí. Olha as estrelas nos céus. Conta elas. São incontáveis. Vai ser assim a sua geração. Os seus descendentes. E o que acontece em Gênesis 16? Abraão fala, não tem como. Eu vou ter que providenciar do meu jeito. Eu vou administrar a minha vida. Então, pega a escrava de quem? De Sarai, Agar. Deu ela como esposa e ela engravidou. Então, a esposa, presta atenção, por favor. A esposa de Abraão, Sarai, com ciúmes, pega, porque ela estava se sentindo desprezada, pega Agar e expulsa. Expulsa ela da casa de Abraão. E para onde ela foi? Para o deserto. Sabe qual é o significado de deserto? De acordo com o Antigo Testamento? A nação pegava um bode que eles chamavam de bode expiatório. Esse é o termo utilizado hoje, é por causa disso. Colocava as mãos sobre o bode e os pecados eram expiados por esse bode. Pegavam esse bode e abandonavam no deserto, porque acreditavam que os espíritos malignos estavam lá. Era um depósito de pecado e demônios. Esse é o significado de deserto do Antigo Testamento. Então, Agar é jogada para o deserto. E agora, o que acontece? Ela grávida, escrava e sendo mulher. Ela não valia nada. Estava lá para ser morta. Então, ela começa a chorar. Quem que era o filho da promessa? Era Isaac, não era o filho dela. Então, Deus encontra ela no deserto. Deus vai até ela no deserto e fala, volta para lá, pode ficar lá, que eu vou providenciar todas as coisas. O seu filho, as gerações dele serão gigantescas. Ele fez a mesma promessa que fez para Abraão. E o nome dele será Ismael. Ismael. Então ela revigora as forças dela e volta para a casa de Abraão. E quando ela volta, ela só foi aceita, sabe para quê? Para ser um aluguel de leite. Ela amamentou Isaac, até Isaac crescer, Ismael, e quando desmamou, foi jogada de novo para o deserto, expulsa da casa de Abraão, de novo. Só que agora ela está com um bebê no colo. E ela chega no deserto, vê um poço e vê uma árvore. Ela deixa o bebê debaixo da árvore e começa a chorar. Ela nem queria ver, porque o bebê ia morrer. Então ela começa a chorar de angústia e desespero. Nenhuma das estrelas se perde. Nosso Senhor, aparece personificado para ele, como o anjo do Senhor com A maiúsculo em Gênesis 16. E ele chega perante Agar e fala, o que foi? O que está acontecendo? Da onde você está vindo e para onde você está indo? Ela não sabia, ela estava no deserto, abandonada. Então ele fala, o Deus viu a sua angústia e acudiu ela. Você sabe o que ela fez? Imediatamente ela adorou, porque a adoração é isso. É responder ao que nós temos visto Deus nos revelar.
É só isso que é adoração. Então, ela viu o que Deus revelou a ela, que Deus vê ela. Então ela clama ao Senhor, louvando: o Senhor é o Deus que vê a tua serva. Meus irmãos, você tem noção do que nós estamos falando? Acudiu ela, fortaleceu o bebê dela, e o bebê dela se tornou outra nação. Vocês têm noção disso, do que nós estamos falando? Que Deus deu moral para uma escrava, grávida, com um bebê mestiço, o lixo do lixo. Ele não tinha descendência, ele não tinha nada. Ele era o lixo do lixo, filho de uma escrava. E ele supriu ela no deserto. Você tem noção disso? Nenhuma das estrelas se perdem. Ele vê, ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que se relaciona, que se importa. Então não tem, meus irmãos, independente da dificuldade que estivermos passando, um motivo na terra para nós nos atemorizarmos, para nós andarmos ansiosos, porque Ele é o Deus que está vendo. Ele é o Deus que supre quando Ele vê a nossa aflição. Mas como? Tendo corações responsivos, tendo corações que estão esperando o suprimento dEle. Não é Marta e Maria. Ela escolhe a boa parte e não está inquieta, buscando resolver as questões e perdendo a boa parte. Nós temos que esperar, nos aquietar. Quando estou fraco é que estou forte. Por quê? Porque aí a força dele age. Só quando nós cansamos. Ele só está esperando você cansar, desistir de agir com a própria força e estratégia, para ele começar a intervir, como ela fez. Pai, nós clamamos a Ti. Primeiramente, nós pedimos perdão, que as Suas misericórdias nos alcance e que nós possamos, Pai, termos os corações quebrantados diante de Ti. Pai, esgote as nossas forças, Pai. Pai, nós perdemos muito tempo lutando contra o Senhor, muito tempo administrando as nossas vidas. Pai, nós pedimos perdão, Pai, por nós sermos tão difíceis, Pai, como jumentos selvagens, Pai, em todos os sentidos, relutando, Pai. O Senhor, Pai, precisa nos domar. Pai, nos canse, Pai. Pai, que o Senhor nos quebrante, Pai, para que nós esperamos no Senhor, nos aquietamos no Senhor, desfrutamos, Pai, do descanso que foi pago, um alto preço por Ele. Nós éramos escravos, sobrecarregados. O Senhor nos liberta através da Tua morte, para agora nós ficarmos sofrendo à toa. Pai, não nos deixe, Pai, perdermos, Pai, o que o Senhor conquistou para nós, o que o Senhor venceu por nós, a libertação desse mundo, a libertação do pecado, a libertação das obras do mal, Pai. Pai, isso já foi conquistado. Nós queremos usufruir. Então nos impeça, Pai, de ser o cabeça das nossas vidas. E o Senhor seja o cabeça, Pai. Amém.